Não esconda o seu coração de Jesus, porque Ele aparece para você. João 20, versículo 11. Nós vamos falar de 3 aparições de Jesus. 3 vezes que o Senhor apareceu e as situações que envolveram essa aparição dele. Como é que aconteceu, né? Como é que nós nos comportamos com o nosso coração diante de Deus? O nosso coração diante de Deus precisa estar limpo, precisa estar aberto para que Ele opere na nossa vida. Muitas vezes nós falamos assim: Deus vai operar na minha vida, mas nós não abrimos de verdade o nosso coração, nós não abrimos de verdade a nossa vida, nós não deixamos o Espírito Santo de Deus fluir através de nós, e nós precisamos deixar que Ele flua. Amém? É necessário deixar que Deus trabalhe em nós, mas para Deus trabalhar em nós, nós precisamos ser verdadeiros com o Espírito Santo. Amém. Tem pessoas que fazem uma cara tão bonitinha para Deus. Viram assim, fazem uma cara bonitinha, linda e maravilhosa, né? E Deus olha e está vendo lá dentro. Não adianta fazer cara bonita. Não adianta passar maquiagem para Deus. O Senhor nos vê de forma desnuda. Quando Ele nos vê, Ele não olha a nossa aparência apenas. Ele olha o que está onde? No nosso coração, no nosso espírito. E não adianta se esconder de Deus. Não adianta se esconder de Deus. Olha como eu estou bem. Quando o Senhor olha para você, Ele sabe que você não está bem. Não adianta dizer assim: olha, eu perdoei. Quando Ele olha para você, Ele sabe que o teu coração muitas vezes é falto de perdão e muitas vezes até vingativo com quem te fere. E eu quero te falar que essas coisas não são do Senhor. Para você estar na frente de Deus, você precisa estar limpo, inteiro de espírito, alma e corpo diante dEle. Diga: eu preciso estar limpo diante de Deus. Amém. Nós precisamos estar limpos diante de Deus. Veja lá junto comigo João 20, versículo 11. A primeira aparição. Vamos ver as características de como aconteceu esse momento em que Jesus aparece. Foi quando Ele apareceu para Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Ela não reconheceu que era Jesus até aí por enquanto. Ela não reconheceu que era Jesus. O mestre estava com eles por algum tempo, mas ele morre e ele já havia saído do túmulo. E quando ele sai do túmulo, ela vai até lá, chegando lá não encontra ninguém, só os anjos. Ela fala assim: meu mestre sumiu. E o coração dela se perturba. E ela fica entristecida e ela começa a chorar. Só que Jesus estava lá. Mas ela não o reconheceu. O ser humano às vezes não reconhece que Jesus está do lado dele. Jesus está na tua frente, você está assim: onde está Deus? Por que Deus não fez? Se o Senhor é comigo, por que me veio este mal? Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo isso? É hora de você parar de falar isso. Chega, o Senhor não quer mais ouvir isso. Amém. Deus não quer mais ouvir isso. Já pensou se o pastor Daniel chegasse lá no meio: mas se o Senhor é comigo, por que minha pressão está 20 por 10? Porque o corpo dele está falando: cuida de mim. Não é assim? Nós precisamos fazer a nossa parte. É tempo de você olhar e dar glória a Deus. Eu não fiquei reclamando antes. Glória a Deus. Chegamos bem aqui na hora certa, porque Deus deu o livramento. Eu como esposa, meu coração ficou pequenininho, quase sumindo. Eu disse: papai, tem misericórdia, que eu preciso do meu marido. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu não preciso dele mais do que do Senhor. Mas foi o Senhor que me deu, então cuida. Eu
Eu preciso mais do Senhor nascer porque eu preciso de ti e dar a Ele. Esperta. Né? Claro, tem que agradar o coração de Deus. Né? Porque a Bíblia diz que se nós nos agradarmos de Deus, o que vai acontecer? Agrada-te do Senhor e Ele os desejos do nosso coração. Lembra o desejo com meu marido? Então, Senhor, eu vou te agradar, eu vou te amar, eu vou te servir, me ajuda, me socorre. Não é? Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude. Nós precisamos enxergar onde Ele está. Porque às vezes Ele está bem perto de você e você não está enxergando. Por que Maria não estava enxergando que era Jesus? Primeiro porque ela estava chorando. E quem está chorando, o que acontece nos olhos? Embaça, né? Você começa a chorar, você não enxerga tudo. Embaça, ela não conseguia enxergar. E também porque a aparência de Jesus estava diferente. Não é? Ele levantou dentre os mortos, ele estava diferente, o corpo dele estava glorificado. E porque o corpo dele estava glorificado, ela não conseguia saber que era ele. Oh, aleluia! Você sabia que todos nós que temos Jesus vamos passar por essa transformação quando nós morrermos? Amém? Quando nós morrermos, quando o Senhor nos levar, né? Quando o Senhor disser assim, olha, o seu tempo nesta terra acabou, com certeza você vai ter um novo corpo. E quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós vamos ter um corpo glorificado para sempre. Amém? É hora de nós começarmos a pensar no porvir. Às vezes a igreja só fica pensando no dia de hoje, no trabalho de hoje, no salário de hoje, na conta de hoje, o que eu tenho que pagar hoje? Ai, quanta conta, quanta coisa. Ai, hoje eu tenho que trabalhar. Ai, hoje eu tenho que fazer isso. Ai, e fica se acabando, os neurônios vão se derretendo, porque tem que fazer alguma coisa hoje. Eu quero te falar, para de se preocupar tanto com hoje. Viva simplesmente hoje e deixa o Espírito Santo de Deus cuidar do seu hoje, do seu amanhã, porque Ele tem coisas reservadas para você que você não conhece, que você não sabe, que você não viu e você não sabe, ainda questiona a Deus. Não é tempo de questionar a Deus. Não é tempo de questionar a Deus. Quanto mais você questiona, mais rebelde você é. Pastor, como assim? Eu não posso perguntar? Até pode. Mas se você começar a perguntar num tom de desconfiança, sem fé é impossível agradar a Deus. Até pode perguntar, mas eu quero te falar que às vezes não convém. Nós podemos até falar, Senhor, me mostra, me prova, me fala. Ele fala. Mas às vezes não convém. Sabe por quê? Porque às vezes o que Ele vai te falar, você não vai aguentar. Quando Ele disser assim, olha, lembra de Davi? O que aconteceu com Davi? Veio o profeta. Tinha um homem com uma cordeirinha. Que homem é esse? O que Davi fala? Restituição 4 vezes mais. O profeta vira para ele, indignado com a situação do homem com a cordeirinha. Davi, é você que vai ter que restituir, Davi. Foi você que tirou a cordeirinha do homem, Davi. E aí começa todo o sofrimento de Davi. Ele já tinha sofrido bastante, mas o negócio ficou feio. Que o filho se volta contra ele, o outro filho estupra a própria irmã. Meu Deus do céu. Absalão fica pendurado lá com aquele vestido. Ele tinha até fio de ouro no cabelo. Diz que era, eu acredito que devia ser o homem mais bonito da Bíblia. Diz que ele era lindo. Cabelo comprido, fio de ouro, fica pendurado lá. Né? E teve que ser morto ali. Tantas coisas terríveis. O filho que ele teve com Batseba morreu. Ai, Jesus, quanta coisa horrível. Horrível, foi uma coisa horrível atrás da outra. Por quê? A língua de Davi. Primeiro ato. Depois, ele vira e fala, vai ter que ser restituído. Falou demais. Ele foi precipitado. Falou demais. Tem hora que nós estamos passando pela luta e nós temos que ficar calados muitas vezes, porque nós sabemos que Deus é que vai nos honrar. Amém. Irmãos, eu passei numa guerra a semana passada, só o sangue do cordeiro. As crianças
crianças com quem eu estou numa sala do segundo ano, né? Até essa semana que já acaba, semana que vem que acaba, mas as aulas dessa semana. E aí eu tive que apresentar uma música. Primeiro que não podia ser uma música cristã, e aquilo já me fez mal. Já fui agoniada. Mas aí encontrei uma musiquinha lá, não sei o que. Fui pedir, olha, eu vou tocar essa musiquinha. Aí pronto. Não, essa musiquinha não. Tem que ser outra, tem que ser não sei o que, tem que ser não sei o que. Eu disse, Jesus, e agora? A coordenadora. Eu disse, Jesus, as crianças querem essa música. E eu preciso cantar o que as crianças querem cantar. Por quê? Senão elas não cantam. Elas não vão aprender outra letra de uma hora para outra. E essa elas já sabiam uma parte. Eu falei, não, Senhor, precisa ser essa. E eu orei, eu falei, Jesus, se a coordenadora disser, eu não posso obedecer, mas também eu não posso deixar de fazer o que as crianças querem fazer nesse momento. Porque eu preciso respeitar as crianças, então não adianta ser professor. Na hora que eu tenho que usar autoridade, eu uso, dou bronca, falo, tudo o que precisar. Mas também na hora de ser criança, não dá para impedir a ser criança. Eu falei, Jesus, e agora, Senhor, tem misericórdia, eu tinha arrumado tudo. Aí até que eu fui falar, eu falei, olha, as crianças querem cantar essa, eu não vou me arriscar, não posso arriscar cantar uma outra, eu só tenho uma semana como é criança, mas as crianças decoram. Eu disse, não é assim, não é simples assim. Tem criança no meio, no segundo ano, que não sabe ler ainda. Então ela vai aprender de ouvir, de cantar com o amiguinho. Aí ela olhou pra mim, então canta essa que você quer, isso. Glória a Deus. Fui pra sala. Aí fui pra sala, só em oração, irmãos. Aí chega no dia da apresentação, eu falei, Pai do céu, meu dente ainda estava doendo muito, a boca doendo. Eu disse, Pai, tem misericórdia. O que eu vou fazer? Ensaiamos tudo direitinho. Aí chega na hora e falou assim, você vai falar alguma coisa? Eu falei, vou falar um pouco sobre o autor, que é o compositor, que tinha que falar alguma coisa, né? Sobre a história, a origem. Aí falei, vou falar sobre... Mas você não quer colocar outra pessoa? Ela queria que eu colocasse uma outra pessoa para falar. Eu falei, quem vai falar? Eu falei, olha, eu que vou falar. Aí ela falou, não, mas você podia colocar... Tinha uma professora querendo aparecer de uma forma terrível. E querendo, sabe? Eu falei, Jesus, e agora o que eu faço, Senhor? Aí eu peguei e falei, olha, eu vou falar. Ela falou, não, mas você não quer porque você vai estar arrumando as crianças. Eu falei, não, sou eu que vou falar. Todo mundo ia falar, porque eu não podia falar. Eu falei, não, sou eu que vou falar. Então tá bom. Eu cheguei na hora e falei, sabe uma coisa? Fiquei lá pensando na hora da apresentação, falei, sabe uma coisa, eu vou... Chamei as crianças, estavam com elas, falei assim, tem alguém que quer falar lá na frente? Aí tem uma menininha que foi, pronto, eu quero, Pro. Falei, então vai ser você, vem aqui. Falei, ó, Pro vai escrever tudo e você vai ler. Ele falou, tá bom, porque uma criança no segundo ano lê, né, é bom e todo mundo gosta, porque ele avançou. Falei, então você vai ler, Gustavo. Aí fiz o papelzinho com o nome da música, tudo direitinho, para ele falar. Na hora da apresentação, ela me chama e fala assim, é o aluno que vai falar? Eu falei, é o aluno. Eu falei, queria que eu falasse mesmo, né? Glória a Deus. Aí o Gustavo foi, falou bonitinho, apresentei o Gustavo, ele falou, falei o nome dele também, dizendo uma graça. Aí ele falou, quando ele acabou de falar, ele falou assim, você não vai falar nada do compositor? Eu falei assim, pode falar? Ela falou, pode. Aí eu fui falar do compositor. E quando eu fui falar do compositor, o Senhor, graças a Deus, louvado seja o Senhor. E não falo isso para me agradecer, eu falo porque às vezes eu paro para ficar quieta. E aí o Senhor abriu, eu sei que o Senhor colocou palavras na minha boca, eu comecei a falar de família. Na verdade, eu fiz quase uma pregação ali naquele lugar. E as pessoas ficaram quietinhas, olhando e ouvindo. Acabou a apresentação. Vem essa mulher que não queria que eu falasse, a coordenadora, e falou assim, você vai ter que ficar aqui. Eu falei, vai ficar aqui? Uma hora eu vou embora, no meu horário. E ela falou assim, não, porque quem vai falar à tarde? Quem vai falar à tarde? Você precisa falar, porque a mensagem foi você que falou. Então, eu não sabia que tinha mensagem. Ela falou, não, quem vai falar? A tarde vai ficar diferente, porque de manhã teve isso que você falou e à tarde não vai ter nada. Então, eu quero que você fique aqui 2 horas, pelo menos até 2 horas, para falar com o pessoal da tarde. Eu falei, eu não posso, eu tenho que tirar os pontos da boca, 2h30, não vou poder. E ela falou, mas esse mundo vai ficar diferente. Eu fui embora para casa, irmão. Eu fiz a minha parte. Amém. Mas o Senhor faz assim. Deus honra. A mesma pessoa que às vezes quer te denigrir, te fazer mal, ela vai abrir a boca para querer te honrar de novo. Ela vai falar, nossa, fulano falou, meu Deus, o que fulano falou?
Eu comecei a falar com as famílias, com a responsabilidade dos pais, de serem pais mesmo, né, da marca que os pais deixam nos filhos quando eles não estão, quando eles são ausentes, né? Porque o Senhor quis desta forma. Então, Deus é fiel para fazer as pessoas te honrarem naquilo que elas quiseram te abafar, te esconder. O Senhor vai te mostrar. Sem que você queira aparecer, o Senhor vai mostrar o seu valor, porque Ele é fiel. Amém? É tempo de nós sabermos aonde Jesus está, porque nós queremos andar com Ele. Amém. Não é hora de bater boca com ninguém. Vamos fazer o que tem que ser feito, lutar com armas espirituais. Nós precisamos começar a guerrear de forma diferente. Amém. Às vezes você entra numa discussão, não é para você entrar no seu quarto e detonar com o inferno e começar a repreender, trancar a porta e falar: eu vou falar com Deus agora. Satanás, sai! Porque aí não é o teu lugar. Amém. Amém. É tempo de você se esconder em Deus. Fala: eu preciso me esconder em Deus. E reconhecer que Ele é o meu Pai. Amém. Quando a Bíblia fala que Ele é o Senhor dos exércitos, irmãos, é uma coisa muito séria. O Senhor dos exércitos significa que Ele é o Deus de guerra. Mas como assim Ele é o Deus de paz? Ele é. Jesus é o príncipe da paz. Mas para que haja paz, quanta guerra não tem que ter no mundo espiritual? Quantos demônios, quando você levanta de manhã, quantos demônios já ficam ali: vou lançar isso na cabeça dela hoje. Eu vou fazer isso no coração dele hoje. Eu vou humilhar hoje essa pessoa. Hoje eu vou detonar. Que levantar, já vai levantar deprimido. Não vai nem levantar na cama, porque eu vou lançar uma série de coisinhas na cabeça dele ou dela. Já vai levantar chorando de tristeza. E aí, quantos anjos de Deus precisam estar ativados pela tua oração em Deus para que possam te livrar? Amém. Não é assim? Os anjos precisam ser ativados pela sua oração. Amém. Mas como é que se ativa anjo? Eu posso dar ordem para o anjo? Não. Eu posso falar com o anjo: olha, anjo, faz isso para mim? Não. Eu peço a Deus que envie os seus anjos. Quem manda nos anjos é Deus. Amém. Amém. Então esse negócio de acender velhinha para o anjo, fazer não sei o que para o anjo, não adianta nada. Tem gente que acende a velhinha para o anjo da guarda. Tem mãe que pega, acende uma vela para cada filho. Esse daqui é para o filho, o anjo da guarda do filho tal, esse anjo da guarda do filho tal. Não adianta nada. Nós temos que pedir a Deus, é a nossa oração que vai fortalecer os anjos do Senhor, porque o próprio Deus vai colocar a mão sobre eles. Amém? Então Jesus tinha uma forma diferente. Eu quero que você veja agora comigo. Versículo 15 diz assim: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Quando eu li essa passagem eu chorei. Porque ela fala assim: onde é que ele está? Ele é meu, ele é o meu Senhor, eu o amo. Ela não estava enxergando, ela tinha ainda limitações físicas. Ela não enxergava que era Ele, mas ela queria Ele porque ela amava o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Às vezes você não enxerga onde Ele está, mas você precisa amar o Senhor e demonstrar amor pelo Senhor. E falar: meu Deus, eu não estou enxergando nada, mas eu quero o Senhor na minha vida. Onde é que o Senhor está? Amém. Precisa ter desejo por Deus, irmãos. Não dá para ter uma vidinha normalzinha todo dia, igualzinho, papapá, fazendo tudo que tem que fazer e não amar ao Senhor. O amor do Senhor precisa estar no teu coração. Porque o amor de Deus nos faz superar todos os obstáculos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. Quem você ama mais, seu marido ou Deus? Deus. Quem você ama mais, seu filho, sua filha ou Deus? Deus. Quem você ama mais, seu emprego ou Deus? Deus. Quem você ama mais, as paredes da sua casa, a TV nova que você comprou, o carro zero que você comprou ou Deus? Deus.
no primeiro lugar. Porque senão você vai sofrer. Quando uma pessoa coloca as coisas no lugar de Deus, ela sofre. E sofre não é pela maldade de Deus, que Deus não é mau. Sofre porque Deus te ama. Como assim porque Deus me ama? Se a palavra diz que é para amar o Senhor sobre todas as coisas, e se você estiver amando uma outra coisa, Ele não aceita. Ele não aceita. Ele fala, eu vou te ensinar a me amar agora. Porque Ele é Deus. Eu tenho temor de Deus, irmãos. Nós precisamos ter temor do Senhor. Veja junto comigo. E é tão linda essa parte. Ele diz, ela diz, disse-lhe Jesus, a palavra diz, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando, lhe disse em hebraico, Rabone, mestre. Agora que eu li essa palavra Rabone, isso ficou no meu espírito. Eu fui marcada na hora que eu li essa palavra, Rabone. Nesse momento ela reconhece que era o Senhor, quando o Senhor fala o nome dela. É tempo de você começar a treinar no teu coração para reconhecer quem é Deus na sua vida. Treina o teu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Tem pessoas que leem a Bíblia de capa a capa. Em nenhum momento o Espírito falou com ela. Aí ela sai batendo no peito, porque eu li, porque eu sei. Mas não tem experiência com Deus. Não tem temor de Deus. Se você ler só essa palavrinha Rabone e você guardar isso no teu espírito, a hora que você abrir a sua boca, você vai sentir a presença do Espírito Santo na tua vida. Porque a presença dele é o mais importante de tudo para nós. Veja comigo a segunda aparição. É o mesmo capítulo, versículo 19 diz assim, João 20, 19 diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Oh, aleluia, Deus! O corpo glorificado do Senhor fez com que ele tivesse autoridade sobre todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que não há autoridade maior do que a dele. Diga, o Senhor é autoridade sobre toda a autoridade. Amém? Autoridade sobre toda a autoridade. Oh, aleluia! Eu fico tão feliz de servir um Deus que é autoridade sobre toda a autoridade. Eu fico tão feliz de servir um Deus que não é um Deus pequeno, não é um Deus de Baal, que não precisa de uma gamela cheia de farinha ou de galinha ou de qualquer outra coisa. Eu fico tão feliz de servir um Deus vivo que entra pela porta, que não tem porta que tranque a presença dele, porque ele é glorificado. Aleluia! Não tem nada que tranque o meu Deus. Não tem nada que tranque o teu Deus. Amém, aleluia, aleluia. Ele é um Deus que abre portas. Na hora que eu estava lendo essa palavra, o pastor começou lendo aqui alguma coisa sobre portas, não foi ouvir. Eu falei, glória a Deus, Deus está nesse lugar. Não tem portas que fiquem trancadas para o Deus que você serve. Ele estava lá morto, seu corpo morto, e ele se levanta dali, porque o Espírito o levantou dali, aleluia. E as portas da morte não puderam segurá-lo. A morte não segurou Jesus, oh aleluia. Não sei quanto você fica contente com isso, mas eu vibro de alegria. Eu vibro de alegria porque eu sinto que Deus vive poderoso, aleluia. Que a morte não o segura, que a pedra não o segura, que o medo não o segura. Ele se levanta, oh aleluia. Ele se levanta no
seu trono. O próprio Deus, naquele momento, enviou do Espírito dele, aleluia. Porque os três são um, Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade. E eles trabalham juntos em todo o tempo. E Deus manda o Espírito Santo lá. O Espírito Santo já levanta Jesus dentre os mortos. Ele levanta com o corpo glorificado. Aleluia, e nada o segura. Nada segura esse Deus vivo. Nós precisamos entender que o Deus a quem nós servimos é um Deus poderoso. Não tem porta que possa trancá-lo. Amém. Não tem porta que diga assim: Jesus não vai sair daqui agora. Não. Não tem porta que tranque o Senhor. O corpo glorificado, o corpo cheio da unção de Deus. Amém. Nos faz pensar de forma diferente. Agora, nós como filhos do Senhor, que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de tudo aquilo que é do reino, né? Para nós não pode ter porta trancada, irmãos. Amém. Se na tua vida tem alguma porta trancada, né? Essas portas precisam se abrir. Amém. Agora vai depender de você. Não fica longe de Deus, não, porque não vai abrir porta. Pastora, como assim? Mas eu estou lá na minha casa servindo a Deus, Tá, tudo bem. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja vitoriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem pessoas que estão tão descansadas, irmãos. Não, porque Deus é comigo. Parece que está, não sei, vivendo uma fantasia, um negócio longe. Deus precisa estar perto de verdade. Amém. Viver com Deus de verdade todo dia. Deus não é ilusão. Deus não é alguma coisa, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus invisível. Mas Ele é um Deus invisível diferente que eu consigo ver. Mas é um ver diferente também. Você vê o quê? Você vê a glória dele na sua vida. Você vê a presença do Espírito Santo. Você sente a presença do Espírito Santo na tua vida? Onde você está durante a semana, você sente a presença do Espírito Santo na sua vida? Quando o Senhor se apresenta para você, Ele se apresenta ao vivo. Ele não se apresenta morto. Ele não se apresenta sem poder. Ele não se apresenta sem vestes reais. Ele tem vestes reais. Vestes de autoridade. Autoridade que foi concedida a Ele no momento em que Ele vai para a cruz e ressuscita. E essa autoridade que está sobre Jesus está sobre a igreja. Mas a igreja muitas vezes não usa essa autoridade. Nós precisamos usar a autoridade que está sobre nós. Nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Para vencer o leão e o leãozinho. O leão é aquele que chega enorme. Uá! E o leãozinho é aquele que é tão bonitinho. Ele é tão bonitinho. Quem já viu o leãozinho na televisão? Hã? Não é? Lindinho, peludinho, parece um gatinho. Né? Parece um gatinho, só que é mais bonito. Porque o pelo dele é mais bonito e tão lindo. Não vai fazer mal. Não vai fazer mal, é tão bonitinho. O leãozinho às vezes é mais perigoso do que o grandão. Porque o leão, né? Ele já aparece mostrando a força que ele tem, os dentes, as garras e todo mundo já corre. O leãozinho você acha bonitinho. O que significa esse leãozinho para nós? São aquelas situações da nossa alma, neste caso, pode ser muitas outras coisas que o Espírito Santo de Deus ministra no teu espírito. Mas são aquelas pequenas coisas da nossa alma, que a nossa alma acha que não tem problema. Se aparecer uma mulher pelada na tua frente, você que é um homem casado, você já fala, não, sai em nome de Jesus, é ou não é? Mas tem muitos que se olhar no celular uma fotozinha de uma mulher nua, não vai dar nada. Ele pensa que não vai dar nada. E o demônio entrou, bum, e destrói a casa dele, e destrói a família dele, e destrói tudo que ele tem. Qual que foi mais perigoso, o leão ou o leãozinho? Nesse caso, o leãozinho. Não é? Não é assim? São aquelas coisas
pequenas que você acha que não vai ter nada. Não tem nada não. Né? Ah, só uma musiquinha do mundo, não tem nada não. Só uma olhadinha, ninguém tá vendo, tô aqui sozinho, tá trabalhando, passou uma menina. Não tem nada. Não tem nada não. O Espírito Santo te pega. Mas se o Espírito Santo pegar, ainda tá bom. Agora se o leãozinho resolver rugir pro teu lado, acabou, porque o demônio vai te destruir. Não é? O leãozinho são aqueles sentimentos da alma, né? De vaidade. Eles destroem. Gente, a vaidade excessiva, ela destrói uma pessoa. Né? Não, para mim tem que ser dessa forma. E fecha a questão. Não, só serve se for assim. Eu quero o melhor do melhor, do melhor, do melhor. Não é assim, gente? É assim? E a vaidade vai comendo o que? O coração dela. Porque ela não sabe mais. Chega uma hora que a pessoa não sabe mais ser simples. Ela só quer o que for o top, o la crème de la crème. A nata da nata. A pastora também é cultura, não é? Gente, não dá. Nós precisamos querer aquilo que Deus tem para nós. Não é? Tem gente, amados, eu não falo só, tem gente que é perigosa até quando você vai pregar. Vocês que pregam, vigiem. Porque se começar, o teu coração lá, olha como eu preguei, como eu fiz, esse é o leãozinho, irmão, está destruído, já está acabado, Satanás destrói. Porque vai colocar pessoas que falem assim, nossa, como você é uma bênção. Você pode falar que o outro é uma bênção, mas tem pessoas que não sabem falar, vão envaidecendo o outro. Olha, porque Deus te usa. Daqui a pouco a pessoa está, olha, porque Deus me usa, porque eu sou uma bênção. Está amarrado. O que Paulo fala? Se você tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Glorie-se no Senhor, dê glória para Deus. As outras pessoas falam alguma coisa, aleluia, glória a Deus, fala bem, glória a Deus, mas se fala mal também, glória a Deus. Porque Jesus fala que quando nós somos injuriados, quando as pessoas mentem por causa de você, fazem mal para você, você é bem-aventurado. Por quê? Porque na hora da humilhação, né, você consegue ouvir melhor a Deus. Deus é um Deus vivo. Ele é um Deus visível. Quando Ele se apresenta, Ele compartilha a paz com você. Para você saber que a vida daquela pessoa está em Deus, você olha para Ele, você vê se a vida dela tem paz. Se ela compartilha a paz, onde ela vai. Tem gente que onde vai só confusão. Você vai visitar a pessoa, você vai com o maior coração aberto lá, então a pessoa vem te dar uma... Não é assim? A pessoa vem te dar uma... Um dia, algum tempo atrás, faz tempo já. Não faz tanto tempo não, 3 anos assim, eu fui visitar minha sogra e ela estava... E eu sempre uso vermelho, e às vezes eu falo, olha, vermelho é a cor de Jesus, na minha unha. Aí um dia eu cheguei, ele olhou pra mim, olha, tive um sonho. Eu fui com o coração tão aberto, gente. Aí ela veio, conversando, mas eu tive um sonho, sabe, que tinha uma coisa ruim assim no sonho e tava com a unha vermelha. Eu lembrei que depois a minha não tem demônio não, viu? A minha tá com sangue no cordeiro aqui. Passou, mas eu saí de lá, né? Eu falei, Jesus, eu vim visitar com tão bom coração. Saí com o coração triste. Passou, eu falei, e ele então? Que quando eu vou pintar uma cor clara, ele fala assim pra mim, isso não tá aparecendo, coloca o que aparece. Eu falei, ó, sua mãe fez isso. E geralmente ela fala quando ele não está. Quando ele vai no banheiro, ela joga uma coisinha. Até que ela mudou, da última vez que eu fui lá, ela deixou mudar. Mas ela, das últimas vezes, né? Não posso ser injusta. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia, meu coração está triste. O Senhor me consolou, falou comigo. Normal. Passou algum tempo. Eu falei, Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos.
Aí passou algum tempo, eu fui lá. Eu estava com esmalte vermelho. Aí ela olhou para mim, nossa, sua unha está tão linda hoje. Eu saí de lá curada. Eu disse, Jesus, muito obrigado, Senhor, curou meu coração. Eu saí de lá sarada. E aí, um outro dia, que nós fomos lá também, ela pediu para o pastor Daniel. Falou, olha, você pode me cobrir de oração? Eu estou precisando de cobertura. Foi no telefone, né? Eu preciso de cobertura. Ela não consegue ir até a igreja porque ela tem obesidade. E uma obesidade bem, assim, é mórbida, né? Bem pesada. E aí, pesada a situação, né? E aí ela ligou para ele e falou, olha, você pode me cobre, que eu não consigo mais ir para a igreja. Para inundar. Aí ela falou, eu preciso de cobertura espiritual. Porque quando a gente falava de cobertura, ninguém queria saber de cobertura. Vocês precisam de cobertura, ele sempre falou isso para eles, precisam de cobertura espiritual. Procure uma igreja, procure uma pessoa, um pastor, tal. Não, eu mesmo oro. Eu oro aqui em casa, né? Ela falava assim. Até que um tempo atrás ela ligou e falou, olha, eu preciso de cobertura, você pode me cobrir? Ele falou, claro, mãe. Aí oramos, aí nós fomos lá, ungimos a vida dela. Então assim, o Senhor trabalha. Amém? Nós temos que ter paz. Aonde nós estivermos, aonde nós formos, nós precisamos semear paz. É claro que é naquilo que depender de nós, porque também tem hora que se a pessoa não quiser falar com você, você não tem o que fazer. Você tenta falar, a pessoa não quer, não tem mais o que fazer. Mas o Senhor é um Deus de paz. Aonde Ele vai, né? Você pode ver que várias vezes, quando Ele encontra os discípulos, Ele fala, paz seja convosco. Aleluia. Né? Onde Ele está, tem paz. Onde você estiver também, tem que ter paz em nome de Jesus. Né? E Ele também chega ali. E Ele compartilha a autoridade do Espírito Santo. Porque Ele fala, recebei o Espírito Santo de Deus. Amém? Então a segunda aparição, ela é marcada pelo quê? Pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito, pela presença dele que traz verdade, que traz vida, né? Que nos faz ver que o nosso Deus, ele é vivo. Ele não está morto. E é o Espírito Santo que nos fala isso. Veja junto comigo. Quero que você continue. Vamos continuar, versículo 23. Aí nós vamos ver a terceira junto. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se nos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Meu Deus do céu. Ele já veio e fala. Tomé era um cientista. Então o cientista, ele tem dificuldade de acreditar em algumas coisas que são espirituais, né? E ele nesse momento, o Senhor compreendeu o momento dele. O Senhor fez, depois nós vamos ver a terceira aparição, e ele fala, né, que, e Jesus dá as respostas que ele precisava. Mas nesse momento ele duvida. Então o que Tomé tinha? Onde ele estava? Ele estava trancado na porta da incredulidade. Ele não acreditava que era o Senhor. Ele não acreditava que Jesus estava ali. Ele falou, só se eu puser a mão na mão dele para ver onde estão os furos. Só se eu puser a mão no lado, porque senão eu não vou acreditar. Quantas vezes o Senhor quer falar com você, o Senhor quer aparecer para você, mas você não acredita que vai acontecer. Se você não acredita que vai acontecer, então não vai acontecer nada. Pode o pastor profetizar? Posso profetizar. Qualquer um pode entrar aqui. Qualquer um não, né? Um servo de Deus pode entrar aqui. Vem alguém na tua casa, olha, Deus mandou te falar tal coisa. E você? Se você tiver incredulidade na tua vida, não vai acontecer. Então não culpe o profeta. Às vezes você quer pegar o outro, mas aquele dia eu fui lá, a pastora falou que aconteceu tal coisa, não aconteceu. Ah, pastora! Teve uma vez que me chamou na casa dela e falou assim, ó, o profeta antes quando falava, se ele falasse alguma coisa que não era, ele morria. Falou pra mim. Porque eu tinha dito, Deus mandou dizer que eles iam estar numa fazenda num determinado tempo. E aí eles esperaram, não sei se naquele momento não acreditaram, me chamaram na casa.
Casa chique, irmãos, lá na Zona Sul. E eu fui. E eu fui com meu coração limpo. E quando chegou lá, a pessoa virou para mim e falou: olha, profeta quando falava antes que não acontecia, morria. Por isso não acredito em nada. Você falou, mas não aconteceu nem vai acontecer. Deus não tem isso que você falou para nós. Eu saí dali com meu coração, não falei nem A, nem B e nem C. Eu entrei no carro e eu saí de lá com meu coração triste e apertado. Eu disse: Senhor, eles não acreditaram, mas o Senhor usou minha vida para falar. Não aconteceu. Passou algum tempo. Nós estávamos numa igreja lá no centro. E eu recebo uma ligação, não sei como, porque eu não tinha visto mais essas pessoas. Fulano quer falar com você. Eu disse: comigo. Eu lembrando já daquele dia. Apareceu comigo. Peguei o telefone. Oi, pá. Olha, eu queria te falar que nós estamos morando na fazenda que você falou que Deus usou a sua vida para falar. Eu disse: amém, Jesus. Mas essa pessoa não acredita. Oi? E eu queria que vocês viessem aqui ver. Eu olhei para o pastor Daniel e disse: eu não quero não. Eu falei: eu não quero ir não, eu não quero ir. Eu acredito, eu não quero ir. Ele: nós vamos. Eu falei: mas eu não quero ir, bem. Nós vamos. E nós fomos. Chega lá, tinha lá. Nós chegamos lá, jantamos lá. E nós vimos tudo que tinha naquela fazenda naquele lugar. Lá em Mairink. E nós fomos até lá. Mas, irmãos, eu sei que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Eu acredito que mesmo sem acreditar, o Senhor fez para que eu não ficasse, para que o profeta não ficasse envergonhado, entristecido. Porque se Deus sabe que vai fazer uma coisa e Ele fizer, amém. Agora, se Ele não fizer, eu vou fazer que nem Jonas. Lembra de Jonas? Se bem que Deus foi fiel ali, muito fiel. E Deus falou: eu vou destruir tudo, fala para ele se arrepender. E Jonas foi lá, depois de tudo aquilo, da baleia e tudo mais, ele vai e fala. E o Senhor fala: então, se arrepender, eu não vou destruir mais. Ele ficou bem raivado. Ficou com raiva, profeta. Falou: como assim? Não vai destruir mais? Né? Ele ficou bravo. Depois também não se ouviu mais falar de Jonas. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é Deus. E nós precisamos entender que Ele faz o que Ele quiser. Amém. Se Ele te prometeu e você acreditou, você recebeu no teu espírito, amém, vai acontecer. Amém. Amém. Mas não é só de boca. Não é só de falar eu creio. É aqui, ó. Deus quer ver o coração. O que nós começamos com essa mensagem? Não esconda o teu coração do Senhor, porque Ele aparece para você. O nosso Deus é um Deus fiel, sincero, verdadeiro e vivo. Onde Ele está, a paz está estabelecida. Onde Ele está, a glória dEle está estabelecida. Então nós não temos por que nos esconder de Deus, se nós queremos a vontade dEle. Amém. Veja o versículo 26, diz assim: passados 8 dias, essa é a terceira aparição, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aleluia! Glória a Deus! Põe a mão. Você não queria ver? Né? E Jesus não estava lá na hora que Ele falou isso. A hora que Ele falou: só você colocar a mão na mão dele, só você colocar a mão do lado. Põe. Você não queria pôr? Você não queria ver? É tempo de nós acreditarmos que o nosso Deus nos conhece em secreto. Amém. Deus viu a incredulidade e a porta trancada que estava à volta de Tomé, que era uma porta de incredulidade na vida dele, de medo. E o Senhor vai lá e abre a porta no momento que Ele fala: olha, põe a mão então.
Senhor tira a vida dele daquela situação. Mesmo ele tendo feito aquela, tendo falado aquilo, o Senhor vira e ainda o livra do mal. Veja junto comigo. Respondeu-lhe Tomé, versículo 28. Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram, mas Aleluia! Aleluia! As marcas da cruz, as marcas que ele carregava na mão, do lado que ele mostra ali, tiram a vida de Tomé da incredulidade e do medo. Se coloque em pé no seu lugar. Feche os teus olhos e fale com Deus qual é a área da tua vida que está trancada. Qual é a área da tua vida que você tem medo? Onde é que você não está vendo Jesus na tua vida? Deus quer que você veja como Ele abriu os olhos de Maria Madalena para ver. Deus quer que você sinta a presença dEle na sua vida. Deus quer que você receba o Espírito Santo. Deus quer que você acredite que Ele é vivo, verdadeiro e que Ele traz paz para o teu coração. Deus quer que você saiba que as marcas que Ele carrega por causa de mim e de você são marcas de vida e não de morte. E que se você começar a abrir os teus olhos espirituais, você vai enxergar e a incredulidade vai sair da tua vida e o medo vai sair da tua vida, porque Deus é poderoso para fazer em nome do Senhor Jesus infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou imagina, porque Ele é fiel. Aleluia! O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus poderoso. Coloque o teu coração diante de Deus hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, nos derramar diante de Ti nesta manhã e declarar, ó Deus, que Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa salvação, e declarar, ó Pai, que o Senhor conhece a nossa alma, assim como o Senhor apareceu e nós vimos que o Senhor é um Deus que aparece, o Senhor é um Deus vivo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não queremos nos esconder da Tua presença, nós não queremos esconder o nosso coração de Ti, nós não queremos esconder o nosso coração, queremos estar desnudos diante do Senhor. Meu Pai, se tiver uma falha em nós, se tiver uma falha na Tua igreja, perdoa agora. Vem perdoar os pecados, Senhor, vem fechar as brechas, porque nós não queremos ser incrédulos, ó Deus. Nós queremos viver os Teus milagres, as Tuas bênçãos. Nós queremos que o Senhor conheça o nosso coração. Nós queremos que o Senhor conheça a nossa vida, Pai. Abra os teus olhos. Procure alguém para você orar por essa pessoa. Abra os teus olhos. Determine os livramentos de Deus sobre essa pessoa. Oh, Deus de poder, nós queremos viver os Teus milagres, Senhor. Se a incredulidade tem rondado o Teu povo, a dureza de coração, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que todas as forças das trevas caiam por terra em